vamos iniciar a parte mais importante, que é os conceitos de animação. Vamos deletar aqui, ó. Vamos selecionar tudo, deletar e começar aqui do zero uma nova animação. A gente está no projeto 1 ainda, tá? Vamos utilizar alguns dos elementos dele para a gente aprender aí os conceitos disso. Como a gente já viu, quando a gente puxa um elemento, vamos puxar aqui o contador, ele já está trabalhando aqui na nossa timeline até o momento final aqui da nossa contagem, né? Esse vídeo aqui ele tem mais do que 5 segundos, então ele termina aqui. Então, se eu arrastá-lo, ó, ele vai navegando entre o tempo que existe para o projeto. Ó. Aqui ele termina, o nosso vídeo termina com esse splash de luz aqui, e aqui ele acabou o vídeo. Porém, ele fica em tela preta, que é o fundo, né, padrão preto do nosso palco, e aí ele vai até o 5 aqui. Ó. Então, você pode trabalhar aí o início e o final dos seus elementos aqui. Aquele atalho que eu utilizei anteriormente para cortar o elemento é nada mais nada menos do que você posicionar a sua linha guia no local onde você quer cropar, você quer cortar, né, o seu vídeo e fazer essa combinação de tecla. E ele corta para antes ou para depois. Você trabalhando essas duas teclas. Alt, abertura e fechamento de chave. Então você tem essa possibilidade de você trabalhar apenas com aquele trecho, tá? Então isso daí vai ser muito importante no seu processo aí, ó. Você pode ver que ele permanece aqui em um tom mais claro, mais transparente, até onde que o filme vai. Porém, a parte ativa do filme está exatamente aqui. Então você pode arrastar o clipe para você ir pegando até o ponto exato que você quer cropar. Ó, eu quero no início do 9, então eu vou colocar o marcador aqui e posso puxar aqui até o início do 9. Então o 10 não vai ser mostrado. Ó. Igualmente, se eu preciso do 10, ó, posso vir até aqui do 10 em diante. E a mesma coisa para cá. Então, para cropar os seus elementos na timeline, Alt mais abertura ou fechamento de chaves, dependendo da sua necessidade aí. Você pode cortar antes ou cortar depois, ok? Entendido isso, é importante que você entenda esse conceito, tá bom? Então, vou puxar novamente aqui. E ok. Vamos diminuir ele até a metade da tela, clicando aqui mais Shift, para a gente poder começar o nosso processo de animação aí, tá? Vamos fazer o seguinte. Quando o nosso contador ele chegar em 8, a gente vai fazer com que ele venha para o lado aqui, ó. Ok? Então, quando que ele vai chegar em 8? Vamos lá, quando chegar aqui. Então, a gente sabe que quando chegar aqui, o nosso contador ele vai ter que vir para cá. Ok? Vamos fazer isso. Como que eu faço isso? Aqui, em cada elemento que você importar, você vai ter essa seta. Ó. Você clicou aqui, ele vai te dar parâmetros de transformação desse elemento. Então você vai abrir também. E aqui você vai ter as principais funcionalidades que você vai trabalhar com a animação, que é a posição do elemento, que é a escala do elemento, a rotação dele e a transparência. Então, se no opacity aqui, na opacidade, ele estiver 100%, ele estará visível. Porém, se ele estiver em 0%, ele não estará mais visível. Então, você controla tudo isso através desses parâmetros aqui. Então, na escala, por exemplo, caso você aumentar isso, ele vai aumentar também. Então, você tem o controle já, você já imagina o que você pode fazer com isso daqui, tá? A posição é a mesma coisa, você tem aí a altura e a largura. Você pode movimentar ele para os lados ou para cima. Ou você pode também vir aqui e mexer direto com o mouse aqui em cima do elemento. Eu não aconselho muito isso, que a gente pode, de repente, estar com mais layers aqui em cima e errar o clique e arrastar um outro elemento, tá bom? Então, como que funciona basicamente a animação? Como você tem esses elementos para você alterar a posição deles, o que vai mudar vai ser a posição que os elementos estarão setados com um novo valor. Para você entender melhor, acompanhe isso. Ó. Ele vai começar, o nosso elemento vai começar aqui no centro. Então, vou dizer que a posição dele vai ser essa daqui. Pronto. Ao clicar aqui, ele fez a marcação aqui dizendo que nesse ponto ele estará nessa posição aqui.
E quando eu chegar aqui, por exemplo, eu quero que ele esteja nessa posição. Voltando aqui, ó. Veja que aqui não existe marcador, né? Quando eu coloco uma nova posição, mudo o parâmetro aqui, ó, olha só o que acontece. Ele cria um marcador aqui para mim. Então, quando a gente voltar, ó, se eu der um play, automaticamente, chegando nesse ponto, ele vai mudar os parâmetros que eu pedi para mudar aqui, ó. Então, segundo esse raciocínio, fica fácil você começar a entender como que funciona a animação. Vamos puxar esse ponto para cá, ó, e eu posso dizer qual que vai ser o momento de transição dessa animação. Então, se eu afastar ele mais desse ponto, quando eu der um play, ele vai demorar mais para chegar nesse ponto. Se eu deixar ele bem juntinho aqui, ó, ele vai ser uma transição bem rápida. Então, o raciocínio ele é bem simples. Vamos deixar ele aqui e vamos dizer que esse ponto aqui vai começar com opacidade 0. Aqui ele está em 100%, né? Vamos marcar aqui. Primeiro ponto, ele vai ter opacidade 0. E quando ele chegar aqui, ó, ele vai ter opacidade 100. Então, o resultado que a gente tem é um elemento que começa invisível, chegando lá, ele está em 100%. Rápido e prático, né? Então, todo elemento que você for inserir, que você for trabalhar, ele vai funcionar com esse seguinte raciocínio. Você pode também trabalhar com a escala. Eu quero que na escala final ele esteja exatamente como está. Então, no final aqui, coloquei a marcação. Porém, no início, eu quero que de repente ele seja maior. Então, vou colocar uma nova marcação, que eu posso clicar aqui para adicionar a marcação, ou eu posso já mexer direto aqui que ele vai adicionar a marcação para mim. Notou? Então, se eu adicionar aqui, ó, observe esse ponto. Exatamente esse ponto aqui. Se eu adicionar direto por meio dos parâmetros, ele vai criar para mim o ponto automaticamente. Se eu adicionar por meio desse ponto aqui, ó, ele também vai criar o ponto. Cliquei, criou o ponto. Isso serve para diversos momentos que você depende de adicionar pontos diretamente aqui ou aqui. Isso é experiência de uso, aí você vai notar que isso é bem importante, tá? Então, vamos lá. Esse ponto está igual a esse ponto. Então, ó, ele não mexe na escala, no tamanho da imagem. Porém, se eu estiver aqui e alterar essa escala para maior, eu vou saber que ele está indo do grande para o pequeno. Então, aqui a gente já tem uma animação básica. Ok? Deletando isso daqui tudo, deletei, selecionei tudo e deletei, ele desmarcou tudo isso daqui. Por quê? Porque a gente vai fazer a animação para quando chegar no 8, ele vir para cá. Ok? Então, vamos lá. Dada a introdução aí, vamos lá. Então, até aqui eu sei que não vai acontecer nada. E chegando aqui, ele vai ir para a esquerda. Marcação do 8, exatamente nesse ponto. Então, eu preciso criar um ponto aqui. Criei. Porém, se eu já jogar essa animação para cá, que é onde eu quero que ela fique, olha só o que vai acontecer. No início, também ele já está posicionado no final, no ponto final. Por quê? Porque eu tenho um ponto de marcação só. Eu não disse aonde que eu quero que ele inicie, tá? Então, é sempre importante, quando você vai iniciar uma marcação, você marque o início dela, no caso é aqui, e o final dela, no caso o 8, aqui, que é onde vai iniciar aí a movimentação, né? Para a segunda ação, que é onde ele vai ficar aqui no canto. Então, ok, aqui eu sei que ele tem que estar nesse ponto. Quando chegar aqui, ele vai iniciar um novo movimento, porque esse intervalo todo, esse intervalo que teve, ele não teve movimentação nenhuma. Por quê? Porque eu marquei um início e um final. Porém, esse é o final do ponto parado dele. Tá ficando complicado? Parece complicado, porém é o conceito principal da coisa. É quando você inicia e quando você termina. Olha só, a partir desse ponto, eu quero que o próximo, marcar aqui, seja posicionado aqui. E olha o que vai acontecer.
Ele iniciou, manteve, 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 manteve. E aqui ele começa, então, a partir da contagem 8, a ir para o canto. A gente vai fazer esse efeito durar até a contagem 6. No caso, ó, ele está em 10, 9, 8, 7, 6. Quando chegar no 6 que ele vai chegar no canto. Ó. Vamos pegar aqui, arrastei para cá e pronto. Ó. Eu tenho contagem 10, 9, 8 começou a arrastar, 7, 6 parou. Então o conceito de animação é exatamente esse. Você setar um ponto de início, setar um ponto final do primeiro movimento e esse ponto final vai dar início a outro movimento. Você pode estar me perguntando, tá, Fábio, mas por que então que eu já não começo com esse meu primeiro ponto? Eu posso deletar esse ponto daqui. Você pode também. É um jeito de se trabalhar. Eu geralmente gosto de colocar os pontos iniciais, mesmo que eles não tenham movimento, para se caso no meio dele eu precisar criar algum movimento, eu apenas possa já fazer isso, dando entrada a novos parâmetros aqui. Um exemplo disso é, vamos supor, se caso eu estou aqui e eu quero fazer uma movimentação de alto e baixo, ó, eu só movimento aqui, e eu já tenho essa movimentação. Diferente se caso eu não tivesse esse ponto aqui, ó, e eu fosse criar um ponto aqui embaixo, olha só, eu já ia começar com a animação aqui embaixo. E aí eu teria que vir aqui e dizer que eu quero, na verdade, animação um pouco mais para cima aqui e tal, porque eu quero que ele dê uma baixada. E ele cria essa curva difícil de trabalhar às vezes, ó. Que ele dá a curva para dar mais dinâmica na sua animação, porém não é exatamente o que você precisa. Então eu prefiro sempre trabalhar com um ponto de início, um ponto de final, porque assim se eu precisar movimentar, eu já tenho aqui a animação exatamente como eu preciso. Compreendido esse conceito? Vamos deletar tudo isso daqui então. E vamos fazer o seguinte. Quando o nosso contador chegar em 9, ele vai ser jogado aqui para o lado e a gente vai inserir um texto aqui, dizendo contagem regressiva, ok? Então, vamos centralizar aonde a gente quer que inicie essa animação. Eu quero que tenha início aqui, se mantenha até o 9, e do 9 em diante, até o 8, por exemplo, vamos criar mais um ponto aqui, a gente vai jogar ele para o lado, porque aqui vai aparecer um texto. Beleza, já temos aí 10, 9, jogou, chegou 8, parou. E aqui a gente vai inserir o nosso texto, contagem regressiva. Vamos clicar na ferramenta de texto aqui, ó, e vamos clicar aqui onde a gente quer que seja inserido o texto. Cliquei, ele já vai mostrar para mim o cursor para eu começar a digitar. Contagem, Enter, regressiva. Clico aqui na ferramenta da seta para eu poder selecionar, né? E ó, vamos arrastar para cá. Como eu também poderia clicar aqui para mover, ó, conforme eu queira. Tá? Então ele criou aqui mais um elemento para eu trabalhar na minha timeline, da mesma forma que eu estou trabalhando aqui o elemento de baixo, que é o nosso vídeo de contagem, né? Então aqui eu vou poder fazer as mesmas coisas que eu fiz com o clipe de vídeo. Porém aqui deixa eu juntar mais esse texto aqui, ó. Posso trocar a fonte também, a cor, enfim, você pode fazer todas as suas manipulações aqui. Vamos lá. Então, o início do texto ele tem que entrar quando ele chegar a encostar aqui, tá? Então, eu sei que o início desse texto ele tem que começar aqui, ó, nesse ponto. Então, eu vou cortar tudo que existir antes disso. Cortei. E olha só. Quando chegar aqui, apareceu, certo? Porém, ele está aparecendo seco. Vamos fazer ele aparecer de baixo para cima. Como funciona isso? Do mesmo conceito de antes. A gente marca o início aqui, no caso a posição. Vamos colocar aqui que a posição final primeiro, ela vai estar aqui, né? Que é exatamente o ponto que a gente quer que ele esteja. Então,
marquei a posição final, que é mais fácil, porque daí eu posso só voltar aqui no início e marcar a posição de início, já colocando onde é que ele vai estar no início. Então, olha só. Chegou aqui, a contagem veio, jogou para o lado e veio o texto para cima. Porém, você percebe que ele está sendo apresentado muito seco. Isso a gente vai alterar também para ele ficar mais suave, tá bom? Ok, mas antes disso, a gente vai fazer com que ele apareça oculto primeiro, tá? Então, no início, cliquei aqui, criei um ponto, ele vai estar com opacidade 0. E quando ele chegar nesse ponto final, ele vai estar com opacidade 100. Então, aqui a gente tem um movimento com a animação que a gente queria. Eu posso fazer também essa animação iniciar antes, arrastando ele aqui, e fazendo com que ele apareça segundo o ponto que eu achar melhor. Então chegou aqui, bateu no 9, ele começou. Aí para a esquerda, a contagem regressiva já aparece. Parece muito básico, parece muito simples, porém é extremamente necessário que você entenda esses conceitos para que a gente possa evoluir para as animações mais complexas. E para finalizar esse exercício, vamos fazer com que quando ele chegue no 6, tá? Na contagem 6, esse texto ele vá para a direita e suma da tela, tá bom? Como você pode ver, o texto ele acaba aqui, mas eu posso puxar ele mais, tá? Então, quando chegar no 6, esse texto vai para a direita. Então, como eu sei que aqui ele vai começar a ir para a direita, é o nosso ponto de entrada, né? Então, vou clicar aqui, posição, criei um ponto, e daqui até a contagem ali, o final da nossa timeline, eu vou criar um outro ponto, que é o ponto de saída. E aqui no ponto de saída, eu vou dizer que ele vai sumir da tela. E olha só, 7, 6, sumiu. E aí recomeça a nossa contagem. Então a gente vai também fazer com que a contagem regressiva centralize e acompanhe aí a saída desse texto, tá? Então vamos aumentar aqui, clicando aqui para mostrar mais opções. E a gente vai começar então a mover. Eu posso pegar por base exatamente essa coluna aqui, Então vou pegar a minha guia aqui e dizer que aqui o vídeo vai começar a ir para o centro. E quando chegar aqui, mais um ponto, ele já vai estar no centro, seguindo aqui a saída do texto. Então o conceito de animação é esse. Você colocar elementos e animá-los segundo a sua timeline aí. Você pode notar que desse último frame aqui para o primeiro, ele tem uma leve diferença. Ele dá uma piscadinha, porque ele está um pouco menor, né? Olha só, esse primeiro frame aqui, ele tem esses valores aqui, que é o 972,539. E o último, ele tem esse, 989,539. Então, o 539 se manteve, porém, o 989 mudou. Aí, quando ele recomeça o vídeo, ele dá essa quebradinha, Então, aqui, nesse aqui, ele tem que terminar em 972. E pronto, ele está no início perfeito ali da nossa animação. Quando ele reiniciar o loop, ele não vai ter a diferença daquela quebra que a gente estava tendo. Pouca coisa, porém você garante aí a estabilidade da sua animação, tá? Então, esse vídeo foi aí para você entender os conceitos básicos da animação.
Não se desespera, por favor. Existe uma ferramenta chamada Animation Composer que faz com que esses processos eles sejam automatizados, então você não precisa perder muito tempo com eles. Porém, é de suma importância que você entenda o conceito de animação, que você faça esse exercício, porque você vai precisar alterar coisas, alterar arquivos e de repente fazer edições mais complexas. Então é importante que você entenda o que você está fazendo no processo de animação, tá bom? Na próxima aula eu prometo para você que a sua cabeça vai começar a entender melhor ainda o conceito de animação com as ferramentas de automatização disso.